a Santa Missa em seu lar, que já faz parte da nossa programação dominical. A igreja está celebrando hoje a missa do 16º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, celebremos essa Eucaristia, a misericórdia e o amor de Deus, porque Ele é paciente para conosco e nunca se cansa de nos esperar e de nos perdoar. Possamos nós também ser pacientes e misericordiosos com os nossos irmãos. Nos cânticos desta Santa Missa de hoje, o coral do Encontro de Casais com Cristo da Igreja de São Pedro, no Alecrim. E preside a celebração o Monsenhor Lucas Batista Neto. Iniciemos, pois, a nossa celebração com o canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, teleparticipantes da Santa Missa em seu lar, pela TV Cabogi. Iniciamos esta celebração eucarística com a intenção de elevar os nossos corações a Deus, oferecendo esse sacrifício da redenção da humanidade. Unidos com todos que se encontram agora nas diversas comunidades, cidades e aqui na capital, como também os que se encontram nos hospitais, nas detenções, nos campos, nas fazendas, nos sítios e nas comunidades. E a todos nós desejamos que a graça, a paz e o amor de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, pelas vezes que recusamos a conversão e negamos o perdão aos irmãos, busquemos agora a misericórdia de Deus, cantando o ato penitencial.
Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Irmãos, vamos agradecer, através do hino de louvor, a misericórdia de Deus neste domingo, nesta missa, cantando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Oremos. Ó Deus, seja generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos, irmãos, celebrar a palavra de Deus, hoje refletindo sobre a sua misericórdia para conosco. Escutemos com atenção os textos bíblicos. Nós iniciamos o rito da palavra dessa missa do 16º domingo do tempo comum. Deus é misericordioso e aguarda com paciência a conversão dos pecadores. Leitura do livro da sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. Pois a tua força é princípio de justiça. Teu domínio sobre todos se faz para com todos os indulgentes. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. Quanto aos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com moderação e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste a teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Dentro do rito da palavra, nós chegamos ao Salmo responsorial. Nós vamos cantar, juntamente com o coral do SEC da Paróquia de São Pedro, o refrão deste Salmo responsorial deste domingo. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, escutai o lamento da minha oração. As
nações que criastes virão adorar e louvar teu nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Nessa leitura da carta de São Paulo, ele nos mostra que somos fracos, mas o Espírito está sempre pronto para nos socorrer contra o mal. Leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. Irmãos, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem explicar. E aquele que penetra os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo a vontade de Deus que o Espírito intercede pelo seu povo santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de segundo Mateus nos retrata a exaltação da paciência e do amor de Deus para com o pecador. Antes da palavra do Evangelho, vamos ficar de pé para entoarmos o canto de aclamação. Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita.
E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Palavra da nossa salvação. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, teleparticipantes da Santa Missa em seu lar. Domingo passado, nós ouvimos o Evangelho do semeador, aquela história que Jesus contou do homem que saiu jogando a semente e ela caiu em diversos terrenos. A semente é a palavra de Deus, o terreno são as pessoas. E cada um vai demonstrando como acolhe essa palavra pelos seus atos, pelas suas ações. Hoje, Jesus, no Evangelho, contou mais 3 parábolas. Aliás, quem tem o Evangelho em casa, leia São Mateus capítulo 13. São 7 parábolas sobre o reino de Deus. 7 comparações que Jesus faz, partindo dos fatos, dos acontecimentos, da maneira do povo viver e trabalhar. Hoje ele contou essa parábola que é muito conhecida como o joio e o trigo. O trigo a gente colhe e faz o pão. E o joio é uma outra erva venenosa que impede de produzir o trigo. Jesus quer dizer com isto que também na vida nós estamos convivendo com pessoas boas e com pessoas más. Na cabeça de muita gente, quem é mau devia ser logo eliminado, logo morto. E quem é bom deve viver. Isso é na cabeça da gente. Na cabeça de Jesus não é assim não. Na cabeça de Jesus, ele diz que todo mundo deve viver. E as pessoas que são erradas vão se ajeitando com o exemplo das pessoas boas. Nós, que certamente nos consideramos bons, a gente até pergunta: quem é que é bom? Quem é que é mau? Talvez na cabeça da pessoa que faz coisa errada, ela pense que está até fazendo certo. Jesus diz no Evangelho: preparem-se, porque vão perseguir vocês e até matar, pensando que estão fazendo o bem. Olha aí. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado
O que é que Jesus está ensinando hoje? Jesus está ensinando que nós devemos ter muita paciência com as pessoas. Aí eu estou me lembrando aqui de um casamento que eu conheci. O homem, o dinheiro que pegava era para beber, gastava o dinheiro todo com farras, inclusive não era fiel à sua esposa, tinha outras esposas, tinha outros filhos. E eu conheci a mulher desse homem. Assim, à primeira vista, a gente diz logo: essa mulher devia separar desse marido, não é? Devia expulsar de casa, devia mandar prender, devia mandar matar. Pois bem, essa mulher não fez isso não. Ela teve muita paciência com esse marido, até criou os meninos da outra. Já pensou? Que não é fácil, não é? Criou os meninos, criava os meninos dela e criava os meninos da outra mulher. Pois não é que essa mulher, depois de quase 30 anos, conseguiu converter esse marido? O marido se ajeitou, mas também ele ficou morto de vergonha. Depois ele me disse, por causa da paciência dela. Agora tem muita gente que não tem essa paciência de ajudar os outros a modificarem a sua vida. Nós vivemos numa sociedade de lutas, de conflitos, e nós temos que ter, no meio da sociedade, como cristãos, pela fé e pela instrução do Evangelho, fermento na massa. O reino de Deus já está entre nós. Jesus inaugurou o reino dele. Esse reino é parecido com a semente pequena. Ninguém está vendo, mas se ela for cultivada, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore grande que vai acolher os pássaros. Os pássaros são as nações e a árvore é o reino de Deus, é a igreja que acolhe a todos. Jesus também disse que o reino de Deus é como fermento na massa, na farinha de trigo. Nós, como igreja, devemos ter na sociedade, no meio das multidões do povo, uma presença transformadora, revolucionária, que muda, que converte as mentalidades, as estruturas e as pessoas. Se não está acontecendo, meus irmãos, é porque talvez nós não estamos entendendo bem o que é ser cristão e o que é que significa participar do reino de Deus. Os judeus pensavam que quando o reino de Deus fosse instalado na terra, ele vinha com arma, com exército, com poder, com glória, liquidando tudo que não prestava. Os judeus se enganaram, porque o reino de Deus veio manso, humilde e não violento, e com muita paciência e com muita misericórdia. É assim que Deus quer e é assim que Deus nos trata. Só quem vai julgar nós é Deus. Nós não temos o direito de dizer que as pessoas não prestam ou estão certas. Nós temos que conviver com as pessoas, respeitando a cada um, ajudando a cada um a cada vez mais se aperfeiçoar, como Cristo nos convidou no seu Evangelho. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então hoje está aqui para nós uma mensagem que nós devemos levar para nosso trabalho, para nossas casas, de muita misericórdia, de muito perdão, e de muito amor e de muita reconciliação, assim seja. Agora vamos de pé, irmãos e irmãs, professar a fé, dizendo todos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu pelo Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Irmãos e irmãs,
dirijamos a Deus com muito amor e confiança os nossos pedidos. Para que os injustos e os violentos reconheçam seu pecado e se convertam ao amor e à justiça, nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei a Para que venham leis justas a prevenir a violência e a defender os fracos, nós os pedimos, Senhor. Para que saibamos perdoar a todos, assim como vós nos perdoais, nós os pedimos, Senhor. Para que possamos confiar em vossa misericórdia, apesar de nossos pecados, nós os pedimos, Senhor. Nós também queremos rezar por todos aqueles leigos que sexta-feira passada estiveram conosco reunidos, com Dom Costa, com o Padre Xavier, na paróquia de Santo Antônio, e eu disse que hoje rezava por eles nesta missa. Estão aí certamente participando das suas comunidades de Serrinha, Lagoa de Pedra, Passagem, Maretas, Lagoa da Esperança, Capinhaçu, Santa Luzia, Tendências e Redenção. Por esses leigos, nós os pedimos, Senhor. Também queremos rezar nessas intenções que nos chegaram. Por a Francisca Amarante, 15 anos de Carline Miranda Reis, de Rita Carlos de Oliveira, pela paz da família de Clóvis Pena em Pau dos Ferros e família de Jocastro e Pontes em Pau dos Ferros. Venância Alves da Silva, Maria Fernandes de Queiroz em Pau dos Ferros. Thalita Ituane, Marcela Câmara em Frutuoso Gomes. João Maria da Silva no condomínio Serrambique 5. Maria Balila Viana em Mossoró. Francisco Raposo de Oliveira em Apodi. Neco Nonato, que está comemorando 98 anos, que participa conosco cada domingo desta Santa Missa. Pela saúde de José Teixeira de Melo, Zé Tiu. Pela saúde de Expedito, que está no Hospital São Lucas. Severiano e Severina Cavalcante. Ana Isabel Holanda, em Massarino Vieira. Aniversário de Juliana Germano Diniz. Aniversário de casamento de Galvão e Rita de Castro, 16 anos. Aniversário de José Francisco Duarte, em Parnamirim. Aniversário de Mário Sérgio Ramalho, Diego Tavares e de Jaci Tavares, que estão em Mossoró participando conosco. Maria Áurea de Oliveira e José Alves de Oliveira, 25 anos de casamento. Marcelina Barbalho, está aniversariando. E pelos jovens do primeiro acampamento Sassardente, que está hoje encerrando na Fazenda Catuana, pela recuperação de uma cirurgia de Célia Lopes de Carvalho. Nessas intenções, nós vos pedimos, Senhor. Isso vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E agora, sentados, os que estão aqui na igreja, vamos participar da liturgia da ceia do Senhor, trazendo as ofertas do pão e do vinho e cantando o hino do ofertório.
irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito, levaste da plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Vamos participar da oração eucarística sobre reconciliação, meditando esta oração importante da missa e pensando também na mensagem do Evangelho de hoje. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se dêem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vence os conflitos, que o perdão supera o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que vem em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho que nos chega à vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduziste por vosso Filho, entregando a morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu, cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Nós vos pedimos, ó Pai, que aceitai-nos também com o vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo Espírito que arranca o que divide. Ele nos conserve em comunhão com o Papa João Paulo, com os nossos bispos, Alair, Antônio, Donivaldo, que está comemorando 30 anos de bispo, dedicado à igreja aqui do Nordeste, Dom Heitor e Dom José Freire, com todos os bispos e o povo que conquistaste. Fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com Nossa Senhora da Apresentação, Nossa Senhora Santana, padroeira da Diocese de Caicó e de várias paróquias aqui na Diocese de Natal e na Diocese de Mossoró. E com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres, de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, e também os nossos irmãos falecidos, Sebastião Carlos de Oliveira, Cícero Mateus Cavalcante, em Jucurutu, João Antônio de Lima, Ursulina Borges da Silva, Luiz Teixeira da Silva, Manuel Estevão de Lima, Maria Paulo da Silva, Antônio Dário Inerci Rufino, Regina Rocha Cavalcante, Dona Anita, em Jucurutu, Olga Cavalcante de Souza, Antônia Dulce de Aquino, em Jucurutu, Leão Fernandes de Queiroz, Misael e Antônia Nogueira de Queiroz, em Pau dos Ferros, Lidiane de Azevedo Cunha, João Barbosa da Silva, em Pau dos Ferros, Joaquim Romualdo, em São João do Sabugi, e Maria Mãezinha, em São José do Sabugi, na Paraíba, Antônio Dóia e Maria Dóia, em Pau dos Ferros, Judenita Damasceno, Capitolina Maria da Conceição, em Lagoa Salgada, e também Joaquim Pereira da Silva, Joaquim Noronha Martins, José Rufim, Pedro Tavares da Silva, em Santa Cruz, Severino Laurentino da Silva, em Lajes Pintada, Helena Monteiro Carlos, em Frutuoso Gomes, Francisco Duarte Sobrinho, em Laje, as almas, Francisco Salles do Nascimento, em Pau dos Ferros, como também José Faltina da Costa, Francisco Oliveira da Silva, Antônio Lisboa Tavares, João Augusto, em Pau dos Ferros, Joana Maria da Rocha, Osmar Mesquita, em Antônio Martins, Padre João da Cruz, em Bananeiras, Paraíba, Froneinaldo Mariano da Silva, em Rafael Godeiro, Inês Fernandes Santos, em Caicó, Manuel Jaime de Souza, falecido ontem, aqui em Natal, Maria Esté Câmara da Silva, Júlia Ferreira Cavalcante, em Porto Alegre, Manuel Pereira de Araújo, 7º dia, e Maria de Fátima Cabral. E de todos que chamaste para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Muita paz agora para os aniversariantes que estão conosco, para os que estão nos hospitais pedindo a saúde, para os que estão nos apartamentos, nas praias, nas fazendas. Agora, saudemos uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que estão aqui na igreja podem participar da comunhão eucarística, que estão agora nos diversos pontos do Rio Grande do Norte, participando da missa pela televisão TV Cabugi, comungam com a mensagem de hoje, com a misericórdia e com a paz que vem de Deus. Agora o nosso canto da comunhão eucarística.
Deus, permaneceis junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos desejar às comunidades, às paróquias, às cidades que estão comemorando Santana, a padroeira, uma festa cheia de alegria, de paz e de muita união também entre as pessoas, entre os comunitários. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós vamos saudar os que estão aqui na igreja. Canto final. Nós estamos iniciando o noticiário da Arquidiocese de Natal e da Diocese de Caicó deste domingo. Foi ordenado sábado às 19 horas na Catedral de Santana, em Caicó, o diácono Gilmar Pereira de Castro. O ministério sacerdotal foi conferido em celebração eucarística sob a presidência do bispo de Caicó, Dom Heitor de Araújo Salles, com a participação do clero, religiosos, ministros, agentes de pastoral e um bom número de leigos de várias paróquias das cidades do Seridó. O neo-sacerdote Gilmar, que é natural da cidade de Parelhas, celebrou sua primeira missa na matriz de Parelhas de São Sebastião no último domingo, às 19 horas. Inicialmente, ele desenvolverá o seu ministério sacerdotal na paróquia de São José, em Caicó. E a tradicional festa de Santana, padroeira da Diocese de Caicó e da Catedral, se iniciará na próxima quinta-feira, dia 22, às 16h30, com a passeata dos fiéis e devotos de Santana pelas principais avenidas da cidade de Caicó, seguindo-se o hasteamento da bandeira, palavra de abertura e bênção do Santíssimo Sacramento. O novenário se inicia no dia 23 e terá como tema central das pregações Deus se faz presente nas realidades humanas, se prolongando o novenário até o dia 31. Na parte social, no dia 22, na Praça da Catedral, às 20 horas, acontecerá o 8º Jantar de Santana. E no dia 29, às 9 horas, a Feira de Santana. A festa será encerrada no dia 1º de agosto, com o solene pontifical na Catedral de Santana, às 10 horas, sob a presidência do bispo diocesano, Dom Heitor de Araújo Salles, e com a procissão, às 16h30. Também celebra a festa de seu padroeiro Santana, a cidade Santana do Seridó, cujo vigário-geral é o padre Geraldo da Silva, tendo também como pároco o padre Manuel Pedro Neto, que coordena os festejos do padroeiro de Santana do Seridó. E teve início ontem, dia 17, a festa de Santana, gloriosa padroeira de Currais Novos. A festa se estende em Currais Novos até o dia 26. Amanhã, às 9 horas, será celebrada a tradicionalíssima Missa Campal do Agricultor, presidida pelo bispo diocesano Dom Heitor de Araújo Salles. Após a missa, haverá uma caminhada penitencial dos habitantes da zona rural, que sofrem as causas da seca, numa atitude de despertar na consciência daqueles que nos governam e nas famílias da Zona Norte, manifestações concretas de solidariedade em favor de todos aqueles que, apesar do sofrimento,
ainda resistem e permanecem na terra. A festa do agricultor é coordenada, como se faz anualmente, pelo padre José Dantas Cortez, que há muitos anos celebra a missa do agricultor na segunda-feira da festa de Santana, em Currais Novos. Nos dias 19 e 20 estarão reunidos em Emaús os bispos da Diocese de Caicó, Mossoró e Natal. Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo presidirá a reunião. E nós estamos encerrando aqui o noticiário da Arquidiocese de Natal e da Diocese de Caicó deste domingo. Vocês ficam a seguir com o Globo Ciência. E logo depois é a vez do verde e da natureza tomar conta da televisão com o Globo Ecologia. Para vocês, um bom dia. Santa Missa em seu lar. Oferecimento Café Santa Clara. O cafezinho religiosamente puro.